Agora para outro recorte dessa pesquisa que mostra as intenções de voto para presidente entre os jovens de 16 a 24 anos. E a vantagem de Lula, como a gente consegue ver, é muito grande sobre Bolsonaro, e Ciro Gomes também se destaca no grupo com um crescimento muito forte. Rafael Colombo vai seguir repercutindo, Simone Tebet está aqui embaixo também cresceu para além da margem de erro, mas Ciro Gomes foi de 8 da última pesquisa para 15 pontos. É um crescimento muito forte, levando em consideração que Ciro Gomes, a gente sabe, tem focado muito nas redes sociais, nas lives, inclusive naqueles reacts que os jovens chamam, aquelas reações. Ciro Games. O Ciro Games que ele faz. Então, ele está investindo há bastante tempo nisso e agora a gente consegue perceber que pode estar dando resultado. Rafael Colombo. Pois é, vamos ouvir então o Molica. Molica, a gente mostrou aí esses dois recortes do Datafolha, as preferências das mulheres, a maior parte do nosso eleitorado, 53%, e preferência dos jovens. Houve uma campanha muito intensa, especialmente para que jovens que não são obrigados a votar, 16, 17 anos, tirassem o título de eleitor. E esse número foi recorde agora para as eleições de 2022. Os candidatos estão interagindo bem com esse público na sua avaliação, Molica? Para falar com mulher, por exemplo, tem sempre essa história, não, vamos usar a primeira-dama, ou é a Michele Bolsonaro, ou é a Janja, aí fala de um tema específico, fala sobre voluntariado, às vezes me dá a impressão de que estão falando para uma mulher dos anos 60, mais ou menos, né? Não para aquela mulher que, por exemplo, em São Paulo passa 1h30 no ônibus, que não pode trabalhar porque tem que ficar com o filho porque não tem creche, o marido saiu de casa, não paga pensão. Às vezes tem a sensação de que estão num outro patamar, como diria o Bruno Henrique, no caso, para baixo. Porque não existe a mulher, né? Existem as mulheres, como não existe o homem, existem os homens, né? Há coincidências, né? Características específicas, mas não há essa mulher, né? Essa mulher do que a gente, quando a gente fala aqui, a gente pega o total. Quando a gente pega o Instituto de Pesquisa. Mas é mais fácil você localizar alguns interesses básicos de mulher quando o Lula, por exemplo, foca na questão das armas, na condenação das armas, e ele está indo em busca desse público feminino, das mulheres, mães de família, que ficam, principalmente as mulheres pobres, que são a grande maioria no Brasil, a gente não pode esquecer isso. 50% do eleitor é um eleitor que tem renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, é muita gente. Então, quando ele fala das armas, ele está falando para aquela mãe que mora na periferia, mora em favela, que tem preocupação se o filho vai chegar em casa, que fica preocupada com a questão, quanto mais arma, o risco de violência é maior. Então, esse é um foco. Falar para jovens é engraçado, porque a gente tem se falado pouco no jovem, né? O Lula fala na questão da educação, que aumentou as vagas, o Bolsonaro também tenta alguma coisa, fala muito na família, né? Na ideia da moralidade, mas há um pouco, a impressão que se tem é que esse eleitorado jovem foi um pouco esquecido nesse momento na campanha. Talvez, como é um eleitorado que está descobrindo o mundo, né? Que é o primeiro voto, né? Muitas vezes é aquele primeiro voto, e quando ele vê uma novidade, tanto que a alteração da última pesquisa da Datafolha para essa pesquisa foi muito grande entre os jovens, porque de repente descobriram, lá, tem o Ciro. Para as pessoas mais velhas, o Ciro é velho de guerra, essa é a 4ª eleição que ele está disputando, a presidência da República. Para os mais jovens, é uma novidade, assim como a Simone Tebet, então mais desconhecida ainda em termos nacionais. Então, essas são questões importantes. Agora, eu queria só citar um outro dado que eu estava olhando agora aqui. É impressionante tanto o crescimento do Ciro quanto a Tebet, da Simone Tebet, entre o eleitorado com maior escolaridade e o eleitorado com renda familiar de 5 a 10 salários mínimos. Entre os eleitores com nível superior, o Ciro chegou a 13%, e a Simone Tebet a 7%. E na renda familiar de 5 a 10 salários mínimos, tudo bem, é uma faixa pequena, mas é uma faixa que influencia outros setores da sociedade. O Ciro agora está com 11% e a Simone com 5%. E isso é muito interessante. O Jair Bolsonaro perdeu eleitores entre os mais ricos, ele tinha 47, agora para 40, e o Lula ganhou.
passou de 34 para 37. São movimentos muito curiosos. A gente vê as bordas da pesquisa, vê como o movimento das bordas ele é muito interessante. Com vocês. É isso. No todo, não tem nenhuma grande mudança. Eu vou até ali para conversar com o Boris um pouquinho, com o professor Rafael também e com a Thaís. Pode ser, minha gente? Vou até ali então para conversar com o Boris. Boris, a gente está aí procurando nuances da pesquisa, né? Sobe 2, desce 3, melhora um pouquinho aqui, piora um pouquinho acolá. Você vê alguma possibilidade de que as coisas se alterem de uma maneira... É claro que em campanha tudo pode acontecer, aquela história toda, mas alguma possibilidade de que para além desse sobe 2, desce 1, margem de erro, sobe 3, que alguma coisa substancial se altere e a gente não veja um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, por exemplo? Eu acho quase impossível. Dentro do que você disse, Rafael, tudo é possível. Sim. Nós já assistimos, lembramos ontem, o episódio da Erundina e o episódio do Fernando Henrique em 1985. Maluf estava com a eleição ganha, em poucos dias a Erundina ascendeu, tem um monte de razões, mas aconteceu. E a eleição ganha pelo Fernando Henrique, segundo as pesquisas, que acabou sendo vencida por Jânio Quadros. Então, eu não sei o que pode acontecer. Eu acho as distâncias muito grandes, mas eu queria ressaltar um fato que eu acho que a gente tem que olhar melhor, que é a rejeição do Bolsonaro. Ele não consegue reduzir. 50% para cima é muito, é fora dos padrões de quem pode vencer. Então, ele tem que derrotar a rejeição dele. E ele, de vez em quando, dá um tiro no pé. Para tentar avançar, ele acaba aumentando essa rejeição. Agora, está distribuindo mais benesses, mais 800 mil e lá vai, pedrada de famílias incluídas nas benesses. Desculpe a minha rinite. Não, o ar-condicionado aqui é terrível, para mim também. Não, mas eu já vim assim. Quer dizer, eu voltando à vaca fria, eu acho muito difícil, Rafael, que aconteça alguma coisa nesse sentido, de repente, uma explosão do Ciro e tal. Acho que são 30 dias. Se houvesse mais tempo, eu podia até imaginar alguma coisa. Mas é muito pouco tempo para alguma grande modificação. Mas eu acho que essa história de imaginar que o Lula já ganhou. E outra coisa que eu acho que a gente deve mirar é a eleição em São Paulo, com a queda do Haddad. Não sei se ela tem significado, se a gente deve projetar isso para a eleição presidencial, mas tem algum significado, embora a gente saiba que o voto de São Paulo normalmente é um voto mais conservador.